Olá, sou o Célio Cumba, sou fundador da Mericos, sou desenvolvedor de software, trabalho na Vodacom como analista de dados, onde pude participar de um hackathon onde eu ganhei até a fase global e também sou UI UX designer. Eu comecei a minha carreira na informática, ou pelo menos o meu interesse, quando eu ainda estava no ensino secundário. Acredito que foi 19º, onde eu me apaixonei pela possibilidade de criar soluções através do computador. Só por contexto, antes, quando era um pouco menor, eu tinha como objetivo ser um inventor, como profissão. Mas depois percebi que tinha a informática e com a informática eu podia criar essas invenções da forma mais rápida possível. E também eu tinha influência da minha família, tinha vários primos que estavam na área da informática e com isso eu pude participar das comunidades como Mosdev, GDG, ainda criança, ainda jovem, parece, ainda sou jovem, né? Mas um pouco mais novo. E depois disso fui para a faculdade. Na faculdade aprendi muito mais sobre programação. Quando eu entrei lá eu já sabia o que eu queria fazer. E primeiro, segundo, terceiro ano eu estudava e também ficava a fazer vários cursos extracurriculares para melhorar as minhas habilidades de programação. Em algum momento da minha vida, o meu objetivo era ser o nerd, né? Tipo, eu ficava a estudar muito para conseguir chegar àquele nível. Tirava boas notas, eu conseguia perceber os conceitos que eram me dados e era utilizado como referência em termos de alguém que conhece os conteúdos que são aprendidos, né? Isso, independentemente da área, sim, isso desde o secundário até a universidade, né? Isso também porque eu me esforçava bastante e até tinha competições, tipo, competições dentro da minha própria cabeça para com os meus outros colegas, tipo, eu tinha que estar lá no topo, tinha que ser conhecido como alguém que era muito inteligente. Esse era um dos objetivos que eu tinha desde desde o secundário, né? E acredito que até hoje ainda tenho essa mentalidade de competição, de sempre querer ser melhor. Tem uma mistura aí, né? Existem referências reais, né, nas quais tu te baseias para melhorares, mas eu me baseio muito mais em referências fictícias. Isso porque referências fictícias de alguma forma nunca podem te desapontar, né? Nunca existiram. Mas quando eu via filmes como, por exemplo, Iron Man, onde tínhamos Tony Stark, que era muito inteligente, tipo, onde quando estava a traçar um plano, ele que estava a falar, a explicar, isso para mim me impressionava. Basicamente, várias das pessoas que, quando eu olhava no filme e ficava impressionado, eram pessoas inteligentes. Mas depois veio também anime, não sei se ouves falar de Naruto. Não ele, não o Naruto, né? Tipo, tem uma personagem que é Rock Lee, não sei se ouves falar. Ele não é por ser inteligente, mas é por ele ser muito esforçado. Tipo, isso de alguma forma me inspira. Tem um moto que tem. Existe um canal no YouTube que chama-se Taos, onde eles fazem rap de animes, né? E lá é que eu descobri Rock Lee, onde o moto é um trabalho duro vence o do natural, né? Então, isso de alguma forma clicou comigo. Tipo, às vezes tu podes achar que és inteligente, és a pessoa mais, como é que é? Mais abençoada em termos de conhecimento, mas se tu não trabalhas como deve ser, provavelmente tu não vais chegar onde tu queres chegar, né? Então, posso dizer que minhas inspirações são mais fictícias, mas também existem inspirações que eu tenho que existem ou existiram, né? Me lembro que na época eu gostava muito de Albert Einstein, tipo, isso por causa da referência de inteligência. Recentemente comecei a ouvir um pouco mais sobre o discurso de Steve Jobs e de alguma forma também percebi que, de alguma forma, quando eu ouvi o que ele dizia, me inspirava muito mais. E deu-me a entender que tu não precisas de ser um super-herói para tu ganhares na vida ou para chegares àquele nível. Desde que tu tenhas a determinação e sempre tenhas o sonho na tua mente. Todas as pessoas que têm sucesso na sua carreira mostram que tem essa parte da obsessão. Cristiano Ronaldo também é uma pessoa, by the way, nem gosto de Cristiano Ronaldo assim tanto como jogador, mas tipo, a sua forma de trabalhar é uma forma que mostra que ele realmente treina para ganhar, e é essa obsessão que nós devemos ter. Depois disso, no terceiro ano, foi o momento em que eu decidi ficar muito mais envolvido nas comunidades de tecnologia, pois eu sabia que lá onde eu ia encontrar as pessoas que pensam da mesma forma que eu e que têm os mesmos objetivos que eu.
E foi assim que eu e um grupo de colegas na faculdade nos voluntariamos para fazer parte da Mos Devs ZTC, onde nós começamos a criar eventos nos quais ajudávamos os estudantes a aprenderem fundamentos de programação. Lembro que na primeira sessão foi HTML, CSS e JavaScript. Na época não tinham vários eventos, pois tinha transacionado de um outro conjunto de estudantes que faziam a direção da Mos Devs ZTC. Então, na minha altura, não tinham vários eventos, né? Tinha alguém que era da Mos Devs, mas não tinha muito a acontecer lá. Então me recordo que num dos eventos que a Mos Devs criou, acho que foi DataWave, ou talvez estávamos no GDG, que era DevFest, mas estava alguém da Mos Devs, né? Eu me recordo de ter ido perguntar à pessoa, na época o presidente da Mos Devs era Igor, então perguntei ao Igor, a explicar que eu queria participar da Mos Devs, nem queria Mos Devs, queria participar da Mos Devs. Então, depois ele me explicou com quem eu devia falar. Na época era a Melaninha Zilo, que agora é vice-presidente da Mos Devs. E depois ele me direcionou a me explicar que existe a Mos Devs ZTC, onde eu podia participar e podia fazer esses eventos, que era o meu objetivo, né? Então, consegui fazer isso. Depois, no ano passado, o Walter era o antigo gestor de comunidades da Mos Devs, né? Então, como gestor de comunidades, ele tem uma interação com todas as comunidades, todas as universidades. Então, ele falou comigo, ele recomendou-me para a Mos Devs Core como alguém que pode fazer a gestão da Mos Devs. Hoje ele viu o meu desempenho na Mos Devs ZTC. Então, depois disso, criamos vários outros eventos através da Mos Devs ZTC. E em paralelo, algo clicou na minha cabeça, na qual eu percebi que eu devia ser o diferencial, ou para ser destacado na vida profissional, na verdade na vida em geral, tu tens que fazer algo diferente. Então, fiquei muito tempo a meditar no que seria diferente para mim, e em paralelo eu estava a aprender mais habilidades, também a fazer outros projetos. E depois voltei para o meu objetivo principal, antes de começar esse percurso na minha faculdade, que era de criar soluções. Enquanto eu fazia o meu estágio profissional, eu também fazia alguns projetos em paralelo que eu postava, e em algum momento eu decidi também me tornar criador de conteúdo. Isso porque me recordo de uma frase que eu ouvi num dos eventos da Mos Devs, por acaso, quando eu era muito jovem, que era que o mundo é daqueles que se mostram. Isso aí me fez entender que eu posso ter melhores skills do mundo, posso ser o melhor programador, mas se eu não mostro a minha cara, se eu não faço com que as pessoas me conheçam, provavelmente nunca vou ser reconhecido. Então foi daí que eu comecei a criar conteúdo, a explicar um pouco sobre os conceitos de programação, tentei incorporar um pouco de comédia para fazer com que seja atrativo e as pessoas realmente se identificassem com o meu conteúdo. E então depois veio o Inamove, que era basicamente uma imitação do Carta Fácil na época. Lancei, postei, algumas pessoas gostaram, mas depois não fiz um follow-up, não continuei com o projeto. Mas depois me veio a ideia do Mericos. Então, em que ponto eu estava para fazer o Mericos? Eu já tinha entrado no programa de graduados da Vodacom, e então eu estava como analista de dados, mas sempre que quando eu voltasse para casa, eu continuava no software e no UI UX design. Antes de eu entrar, voltando um pouco para trás, eu aprendi sobre UI UX, pois eu percebi que temos sim software, mas antes de software temos uma etapa muito importante, que era fazer a pesquisa sobre o projeto, começar a desenhar o fluxo que o cliente vai ter e perceber se realmente estamos a resolver algum problema que o cliente precisa. E aí é onde entrou o UX e depois o UI. Então, estando na Vodacom, estava também a começar com a criação do Mericos, a começar com as entrevistas para conseguir perceber se o problema que eu tinha também era um problema que várias pessoas tinham. Então, o que acontecia é que eu trabalhava das 8 às 17, em alguns casos trabalhava um pouco mais tarde, mas sempre que eu tivesse tempo livre, eu estava ou a fazer Mericos ou a tratar da criação de conteúdo. Depois disso, eu tive na Vodacom a oportunidade de participar de um hackathon. Pois quando eu entrei, nos fizeram um pequeno onboarding onde nos explicavam como funcionavam cada área da empresa. Em uma das áreas eu encontrei um problema
depois me sugeriram que eu submetesse essa ideia para o hackathon. Então eu, juntamente com os meus colegas, falamos sobre a ideia, concordamos, fizemos algumas mudanças, alterações e depois submeteu-se a ideia e foi aprovada. Estou a contar duas histórias ao mesmo tempo porque estão em paralelo, né? Então, enquanto eu fazia o research para o hackathon, também fazia o research para a minha aplicação que era Mericos. Em abril nós participamos do hackathon. Eu me lembro que na época para o Mericos eu apenas tinha desenhado as telas, ainda não tinha começado com nenhum nível de programação e para minha surpresa conseguimos participar do hackathon, conseguimos fazer o nosso pitch e nós fomos ganhar a nível nacional. Depois disso veio a nível de África, no qual foi em África do Sul, e por fim veio a nível global que nós ganhamos. Então isto foi um marco muito grande na minha carreira, pois eu estava a acabar de entrar na Vodacom, que é uma empresa que é muito bem conhecida pelas capacidades técnicas e pelas pessoas que estão lá. Então isso foi um grande milestone na minha caminhada. Mas depois continuei com um projeto que era o Mericos, continuei a fazer a programação, continuei a fazer a pesquisa e por fim em setembro, se não estou em erro, foi lá onde eu fiz o lançamento do Mericos. E até aí eu utilizava todas as ferramentas, todas as habilidades que eu já tinha colhido desde o início da minha carreira estudantil, que era na faculdade. Eu utilizei coding, utilizei design, mas depois existia algo que eu nunca tinha utilizado, na verdade que eu nunca soube fazer, que era a área de negócios. Depois de Mericos ter lançado, eu tinha que conseguir perceber como é que os clientes estão se a comportar e como é que eu posso fazer para ter melhores parceiros, como é que eu posso fazer para que o aplicativo seja muito mais utilizado. Quando eu lancei foi o MVP, não tinha assim tantas funcionalidades, mas com essas funcionalidades que eu tinha, eu consegui me guiar para conseguir perceber como é que os clientes estavam a interagir, o que estava errado e o que estava certo. E também nesse processo foi a parte de procurar vários parceiros, procurar funcionalidades que vão tornar o produto um pouco mais atrativo e tudo isso eu fiz em paralelo enquanto eu estava a trabalhar. Então sempre que eu tinha um pequeno espaço, era só um momento em que eu publicava um pouco sobre o Mericos, onde eu tentava falar com parceiros para entrarem no aplicativo e estou nessa jornada desde setembro até cá e eu vejo um nível de progresso, pois agora tem várias pessoas a falarem sobre o aplicativo, aprendi também sobre marketing, sobre como divulgar, então tudo isso aqui que eu aprendi desde setembro que eu lancei o aplicativo, setembro provavelmente até agora, são áreas totalmente diferentes daquilo que eu estudei. Para mim a escola é base, né? A escola é, como posso dizer, uma rede de segurança. E é lá onde ensinam como pensar, né? Mas isso ensinam a milhões de pessoas a mesma coisa, tá a perceber? Não, como é que vai ser diferente fazendo o que toda a gente faz? Eu acho que a escola te ensina como deves pensar, sim, mas aí depois a responsabilidade está em ti. Tu é que deves fazer aquele diferencial, né? Tu é que tens que aprender as coisas que a escola não te ensina para tu tornar-te destaque no meio de muitas pessoas. Não, afeta definitivamente, né? Mas como tu disseste, são sacrifícios. Tu não podes ter tudo ao mesmo tempo, pelo menos. Obviamente, tipo, tem uma analogia que existe, que é que na tua vida tu tens 4 bocas, como um fogão, né? Bocas que saem fogo. Onde tu tens família, tens amigos, tens vida profissional e depois tens tua saúde. Então, se tu acendes todas as bocas estão a funcionar. Nenhuma delas vai acender muito ao potencial que tu queres, está a perceber? Então, aí tu tens que decidir naquele momento na tua vida que boca merece ser afinada para que a outra suba, está a perceber? E para mim, naquela época, era a boca social. Eu preferia reduzir a boca social para melhorar na profissional. Isso por causa do objetivo que eu tenho de vida, né? Fez sentido naquela época. Obviamente, de voltar para um círculo de amizades depois de muito tempo, tu sentes que realmente perdeste lá uma série de coisas que estavam a acontecer, mas acredito que é o sacrifício que tu deves ter para o objetivo que tu queres alcançar. De alguma forma, nós quando crescemos temos amizades aleatórias, né?
A maior parte das vezes é porque você estuda na mesma escola ou vive na mesma zona. E tipo, comigo não foi diferente. As amizades que eu formei foi exatamente pelos ambientes em que eu vivia. Mas depois chegou um momento em que eu tinha um objetivo traçado. E às vezes tu não consegues conciliar diversão com foco nas tuas coisas, né? Então teve um momento que eu realmente me isolei de muita gente para eu conseguir ter as habilidades que eu quero para conseguir fazer o que eu quero fazer, né? Tipo, as amizades não é que não perderam-se, mas provavelmente enfraqueceram um pouco, pois eu já não estava lá. E isso é normal, tipo, cada pessoa, cada amigo tem um caminho a seguir e a maior parte das minhas amizades nem seguiram a área em que eu queria, né? Mas não, não se vê que já não são meus amigos. Apenas teve um momento no qual eu preferia ficar sozinho para melhorar a minha arte. E para as amizades recentes, né? Tem uma música de Valete, chama-se Poder, onde uma das partes que ele diz é quando tu crias luz, tipo, as pessoas aparecem de alguma forma. Então, se tu és alguém que gosta de programação, mostra programação, essa é a tua luz. Provavelmente vão aparecer pessoas também que gostam da mesma coisa, né? Eu consegui criar amizades através também das comunidades. Tipo, na comunidade criei várias amizades que ligam-se ao meu foco, ao que eu quero fazer. Também na universidade, onde tipo, estávamos na engenharia informática, encontrei também várias amizades que estavam ligadas ao que eu queria e isso fez com que nós tipo, trilhássemos juntos uma boa parte delas. Mencionei há pouco tempo que para a Mosdev, por exemplo, e do TC, eu participei com alguns amigos que também tinham o mesmo interesse. Não foi mais ou menos isso. Algo que eu digo sempre que eu tenho oportunidade das pessoas é de encontrarem o teu porquê. Tipo, tu tens de saber porquê que tu queres fazer alguma coisa, né? Se tu já sabes o teu porquê, tudo que tu fizeres vai ser justificado por ele. Mesmo que seja difícil, mesmo que te leve muito tempo, se tu tens um porquê e aquela atividade deve acontecer para que isso aconteça, tu sempre vais encontrar alguma forma de o fazer. Então, encontre o teu porquê como é que é? É o primeiro passo para tu conseguires, tipo, transitar de alguém comum para alguém de destaque, para ti mesmo, claro. Depois tens que criar disciplina, criar consistência em ti mesmo. Pois, tipo, todo trabalho duro, todo objetivo que merece a tua atenção, deve levar algum tempo para ser completado. Não, tu tens de ser consistente, mesmo nos dias que não te apetece fazer alguma coisa, tens que continuar a fazer isso até conseguir alcançar o teu objetivo. Estejam abertos à mudança, estejam abertos a se adaptarem, a procurarem novas ferramentas e tentem ser o mais eficientes possíveis. Se vocês conseguem, por exemplo, criar uma aplicação de inteligência artificial e não vai criar grandes impactos, podem fazer isso, né? Tipo, isso, uma MVP, por exemplo, podem fazer isso, podem lançar, depois onde tentar resolver com o tempo, devem se adaptar à vossa situação. E não terem medo. O medo é o que mais te faz continuar fechado. E depois, quando tu passas aquela barreira de medo, vês que na verdade não tinha nada lá para frente.